dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. Esse tempo que o Senhor tem reservado para nós durante todos os dias da semana para falarmos com Ele, termos um bom relacionamento com o nosso Deus, tempo de devocional, tempo de aprendizado com a Escritura, tempo de comunhão também. Desde já eu peço para que você mande aí no nosso chat o seu pedido de oração. Logo mais, ao final do nosso programa, nós oraremos por você e será muito bom também, além de compartilhar a palavra de Deus, podermos cooperar uns com os outros no serviço da oração, buscando ao nosso Deus em oração, orando uns pelos outros. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para esse nosso momento juntos. Santo e eterno Deus, Deus bondoso, gracioso, aquele que vive e reina, aquele que tem governado e controlado todas as coisas. Nós bendizemos a Ti. Nós adoramos o Teu nome e pedimos que o Senhor se faça presente em nossas vidas neste momento, edificando a Sua igreja, edificando aqueles que nos ouvem, quebrantando nosso coração para aquilo em que nós formos exortados por Ti, sejamos então prontos em atender ao Teu pedido, à Tua ordem e agradarmos ao Senhor. Fala ao coração de cada um que nos ouve neste momento, que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa renovar o ânimo dos teus filhos e que o Senhor, ó Deus, possa usar a minha vida para abençoar e servir os meus irmãos. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você nesta manhã o texto de Sofonias, capítulo 3. O texto de Sofonias fala sobre o grande dia do Senhor. E nós vivemos a expectativa da chegada deste grande dia. Muitos já perderam talvez a expectativa ou não vivem com este anseio, mas o meu desejo é que depois de você ouvir esta mensagem nesta manhã, que o seu coração passe a desejar que chegue logo este dia da volta do nosso Cristo, este dia em que nos encontraremos com Ele, este dia em que Ele exercerá o seu juízo. Este dia se aproxima. É importante que você conheça, então, a informação deste texto para que você anuncie a chegada do nosso Rei, o retorno do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Se prepare também para este dia e viva com esperança, viva com esta alegria de saber que o nosso Cristo está voltando e cuidará de nós para todo sempre. Veja o que nos diz a palavra de Deus, então, em Sofonias capítulo 3. Eu lerei todo o capítulo. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o seu despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante.
Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá em Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O texto de Sofonias vem acusando o povo dos seus pecados. No ano 931 a.C., há uma divisão no reino de Israel. Ao norte, 10 tribos se reúnem e formam aquilo que será chamado agora na Escritura do Reino de Israel. Ao sul, as outras 2 tribos formam o reino de Judá. Neste reino dividido, há um distanciamento do povo em relação à adoração ao seu Deus. O povo comete diversos erros, começa a se perverter, muitos desvios se dão, inclusive nos ritos de culto e de adoração ao Senhor. A maldade não está apenas, então, do lado de fora do lugar de reunião e de adoração do povo, mas também dos muros para dentro. Quando nós olhamos essa situação de pecado, de distanciamento de Deus, o Senhor nos mostra também que virá e exercerá o seu juízo. Nós temos, então, no livro de Sofonias, justamente este anúncio do juízo do Senhor que viria sobre a nação de Israel e sobre a nação de Judá, sobre o reino do norte e sobre o reino do sul. O Senhor está advertindo e dizendo: ai de vocês, chegará o dia do juízo. Quando nós olhamos a profecia de Sofonias, em especial no capítulo 3, há aqui um aspecto presente para o tempo daqueles que estavam a receber a profecia, mas também futuro este que estende até mesmo os nossos dias. Para o tempo presente, para aqueles dias dos seus primeiros ouvintes, Sofonias está a falar no capítulo 3 sobre a derrocada de Judá. Depois de já ter anunciado nos capítulos anteriores a queda do Reino do Norte, agora no capítulo 3, Sofonias vem falar sobre a queda do Reino do Sul, a queda do Reino de Judá. Fala então que muito em breve aconteceria. No tempo presente, ali está a admoestação por conta dos pecados que foram apresentados do verso 1 até o verso 4, que nós acabamos de ler. Ainda lá atrás, não mais no primeiro momento da profecia, mas caminhando um pouco adiante, o texto de Sofonias vai anunciar a queda que acontecerá no ano 586. E quando nós pensamos de forma ainda mais adiante, o texto fala da restauração também de Judá, a restauração do Reino do Sul e também as expectativas que nós temos em relação à volta do nosso Cristo. Quando nós olhamos, então, a profecia do capítulo 3, vemos implicações para aquele momento em que os primeiros leitores tiveram contato com as mensagens do profeta Sofonias, quando ele levanta quais são as acusações contra o povo. Nós vemos também um aspecto um pouco mais adiante daquilo que aconteceria a queda e vemos também implicações para os nossos dias, para o futuro, para aquilo que vem depois, um tempo muito depois da profecia de Sofonias, que é a expectativa da volta de Cristo. A grande mensagem do texto de Sofonias passa justamente por esta ideia do grande dia do Senhor. É um livro que fala e anuncia o juízo de Deus, e este juízo é associado com a figura do grande dia. O grande dia é colocado e destacado em diversos momentos do livro de Sofonias, mas esta não é uma mensagem única
de Sofonias. Quando nós olhamos o Novo Testamento, Atos capítulo 2, verso 20 nos diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tessalonicenses capítulo 2, segundo Tessalonicenses 2, verso 2, Paulo também nos fala deste grande dia. Há que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Pedro também nos fala na sua segunda carta, capítulo 3, verso 10, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Veja que nas palavras de Paulo, nas palavras também do livro de Atos, de Lucas, e nas palavras também de Pedro, sempre este grande dia está relacionado à chegada do juízo de Deus. E eu quero falar então como será este grande dia do Senhor. E quero dizer que o grande dia do Senhor será um dia de juízo. O grande dia do Senhor será um dia de ordem. O grande dia do Senhor também será um dia de júbilo, de festa para o seu povo. Olhemos então para o nosso texto e vejamos estas verdades aqui no texto de Sofonias. Sofonias começa no capítulo 1, no capítulo 3, a partir do versículo 4, versículo 1, justamente a apontar os pecados de Judá. Será um dia de juízo, mas não um dia à toa, não um juízo sem propósito ou sem motivo. De fato, o povo estava em pecado e, de fato, eles entristeceram o coração de Deus, o que fazia com que o Senhor viesse contra eles. Veja que no verso 1 e 2 fala dos pecados da nação. A cidade está manchada. O texto segue, no verso de número 3, nos fala sobre a condição dos príncipes. Aqueles representantes da nação empregam, então, a força bruta para devorar aqueles que eram mais pobres. Em vez de pastorear e cuidar do povo, em vez de, como governantes, aqueles que deveriam proteger o povo, esses príncipes então se alimentam da carne daqueles a quem governam, como leões que estão ali para devorar. Os juízes, que talvez deveriam regular as ações dos reis e talvez deter todo tipo de injustiça, estão a fazer o contrário. A parte B do verso 3 vai nos dizer: estes que são responsáveis, então, por executar a lei do Senhor com a imparcialidade, revelam o temperamento de um lobo que ronda durante a noite. Estes que deveriam julgar às claras, deveriam fazer o bem, estão a cometer todo tipo de injustiça, julgando às escondidas, favorecendo o ímpio, não protegendo aquele que era justo. Também esses juízes são comparados com a figura de alguém que vem para devorar, de um animal feroz, de um lobo que está ali e não deixa sequer os ossos para o dia seguinte. Eles também estavam a fazer o mal. A nação toda, os príncipes, os juízes, e aí talvez a gente pense, não, mas talvez a classe religiosa de Judá estivesse preservada e ainda fiel, mas não é o que o texto nos diz. Quando nós lemos então a sequência, o verso 4, nós vemos que os profetas, aqueles que foram chamados para anunciar a palavra de Deus, são levianos. Essa é a palavra usada no texto. Levianos porque estavam a falar do próprio coração e não a falar e declarar a palavra de Deus. Quando estes deveriam exortar o povo, não estavam a fazer. Eram também homens pérfidos, não tinham então boa conduta moral. Eles agiam e falavam acobertados por seu ofício, como um meio de alcançar os seus próprios desígnios. Esta era a situação triste também dos profetas. E quando nós olhamos até mesmo os sacerdotes, a parte final do verso 4 nos diz que eles estavam ali também a se perverter. Veja, os seus profetas são levianos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Ao invés de usar o santuário do Senhor para adoração ao Senhor, estão a profanar o santuário, estão a perverter a lei do Senhor. Veja então que, de fato, o pecado havia tomado conta de todo o reino do sul. A nação estava manchada. Os reis, os profetas, os sacerdotes, os juízes, todos foram achados em pecado pelo Senhor. Por isso, então, o Senhor vai anunciar o juízo. Nós vamos ver agora no verso de número 5 que Deus mostra como que ele tratou as outras nações. Veja que uma relação de jurisprudência será apresentada aqui. Veja como eu tratei
outros casos que foram semelhantes ao de vocês. Veja como eu tratei o reino do norte em relação aos seus desvios, e não pensem que eu farei diferente em relação a vocês, o reino do sul. Num contexto, então, de julgamento, num contexto onde está sendo exposto o pecado, o Senhor mostra que, da mesma forma que ele não foi conivente com o pecado do reino do norte, porque a profecia anteriormente já havia dito que o Senhor viria sobre eles, também não o será em relação ao reino do sul. O Senhor é justo no meio dela, da cidade. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã ele traz ao seu juízo a luz. Ele não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O Senhor não vai falhar, não vai faltar em julgar. E aí veja o verso 6 dizendo: as outras nações, aquelas que também desobedeceram, aquelas que também estavam nesta mesma condição, profetas, sacerdotes, o povo, os juízes, todos se corrompendo, estas nações eu exterminei. As suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Veja aquilo que o Senhor já havia anunciado fazer às outras cidades, e este juízo do Senhor que havia sido executado. Não seria diferente com a nação de Judá, com o povo do sul. Vocês também estão a cometer diversos pecados. E agora, olha que interessante. Nesta ideia do juízo de Deus, eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Pensemos então, esta cidade que viu a queda de todas as outras, que viu a queda dos povos que decidiram viver à distância do Senhor, viver longe dos preceitos do Senhor, foram destruídas. Acontecerá o mesmo conosco. A expectativa era, talvez vendo o erro dos outros, talvez vendo a queda dos outros, eles tenham um comportamento diferente. O que não aconteceu. Também eles, de madrugada, continuaram a se perverter. Agora veja, este grande dia está sendo anunciado. Esperai-me, pois, a mim, o verso 8, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Vocês estão brincando, vocês estão vivendo uma vida de pecados, enquanto as outras nações que escolheram viver do mesmo jeito já foram tratadas e disciplinadas por mim. Vocês insistem em permanecer no erro, ainda vendo o meu juízo sendo exercido em relação às outras nações. Então aguardem, porque vai chegar o dia, e neste dia será um dia de tristeza, será um dia de lamento, será um dia de juízo. Eu me levantarei para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Veja que o nosso Deus está anunciando: esperai-me, eu vou reunir todas as nações e derramar sobre eles a minha ira. Lembra que eu falei que havia aspectos presentes, futuros e ainda mais distantes, escatológicos, nessa profecia de Sofonias capítulo 3? Não eram apenas, então, aqueles que estavam a pecar. Também hoje nós vemos este distanciamento do Senhor. Este distanciamento nosso em relação ao nosso Deus. Também o povo vive como em cidades manchadas pelo pecado. Os juízes continuam a se perverter. Também em nossos dias, profetas e sacerdotes, homens que foram levantados para servir ao Senhor, ou pelo menos que se apresentam assim com esta prerrogativa, estão a se desviar. E a palavra do Senhor ainda é a mesma. Virá o grande dia, o dia do juízo. A expectativa que deveríamos ter era justamente esta exposta no verso de número 5 e 6. Olhar para os erros das nações, olhar para tudo aquilo que foi cometido no passado e como Deus tratou o pecado no passado e nos convertermos, nos arrependermos, nos voltarmos ao nosso Deus. Mas infelizmente nós sabemos, isso não acontecerá. Os homens maus continuarão a agir e por isso virá o grande dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor. E neste grande dia, ele reunirá as nações para disciplinar, para tratar, para exercer a sua justiça. No entanto, este grande dia do Senhor não será apenas um dia de juízo, não será apenas o dia em que ele vingará o seu povo, o dia em que ele tratará com o ímpio. O grande dia do Senhor também será um dia de ordem, e nesse processo de ordem ele dará lábios puros aos povos.
Tirado então tudo aquilo que é mal, tirado então tudo aquilo que não glorifica ao nosso Deus, os lábios dos povos agora serão puros. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, como te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no teu santo monte, no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. No grande dia virá o juízo, mas no grande dia também haverá ordem. O Senhor removerá o que é mal. O Senhor vai preservar os seus. O Senhor completará a obra da redenção, iniciada pelo sacrifício de Cristo, mas agora completada neste corpo em estado de glória que nós passaremos a ter. Então, no último dia, no grande dia, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão agora com um corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos terão o corpo transformado. Receberemos então um corpo que não mais terá a condição de pecar. Os nossos lábios serão puros. Toda maldade, todo pecado será retirado. Em Israel não haverá mais quem cometa a iniquidade, nem quem profira a mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque o Senhor agora está colocando em ordem todas as coisas. Não só em nós, mas toda a criação agora será restaurada. Se o fogo do Senhor veio para exercer o juízo, para limpar, tirar, tratar com o ímpio, agora o Senhor, neste processo de ordem do último e grande dia, Ele nos trará em glória e restaurará a sua criação, para que o louvor a Ele, a glória ao seu nome seja restabelecida na medida, na forma e na maneira que Ele é digno e merecedor. Por isso, então, um dia de ordem, um dia em que se remove do povo de Deus tudo aquilo que é mal, um dia em que nesta igreja visível, onde nós não conseguimos distinguir o que é joio e o que é trigo, o próprio Senhor fará a limpa, o próprio Senhor retirará o que é mal, o próprio Senhor tratará e com o fogo do seu zelo consumirá tudo aquilo que não é puro dentro da sua igreja. Um dia de ordem em que Ele nos colocará lábios puros, um dia de ordem em que Ele não nos fará mais lembrar dos nossos erros, das sentenças que há contra nós, estaremos nós diante do trono do Senhor e veremos, pelos méritos de Cristo, a condição de sermos agora aceitos como filhos. Por fim, neste último dia, no grande dia, será um dia de festa. Depois do ímpio, então, ser tratado pela justiça e juízo do Senhor, depois do Senhor colocar em ordem todas as coisas, o convite que nós temos é verso 14. Canta, ó filha de Sião, alegre-se, festeje, rejubila, que o seu coração exulte. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor nosso Deus, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Por que vai ser um dia de festa? Vai ser um dia de festa primeiramente porque não haverá mais sentença contra nós. Nós estaremos agora de forma plena desfrutando da completa obra da redenção. Agora teremos um corpo glorificado, agora não mais pecaremos, agora não mais erraremos, não mais entristeceremos o nosso Deus. É um dia de festa porque o Senhor estará em nosso meio e não mais teremos qualquer perigo em relação aos inimigos. O rei de Israel estará no meio de nós. Não veremos mais mal algum. Naquele dia, não precisaremos temer. O Senhor nosso Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Olha que expressão maravilhosa. É um dia e um tempo de festa, porque o Senhor vai se deleitar em nós. Se hoje, em muitos momentos, nós causamos a tristeza ao nosso Deus, naquele grande dia, em tempo de festa, depois dele ter tratado com o ímpio, restaurado todas as coisas, ter colocado em ordem a nossa condição de santos diante dele, agora não haverá mais motivo para que nós entristeçamos o nosso Deus, mas ele terá em nós plena alegria. Será, por fim, um dia de festa também,
porque aqueles que estão afastados, não afastados no sentido de terem abandonado o Senhor, mas afastados do ajuntamento, da congregação, pela perseguição, pela condição de terem de sair fugidos, aqueles que não poderiam congregar, aqueles que foram humilhados pelo nome do Senhor, agora serão recolhidos, trazidos para junto do nosso Deus, como aquela ave que vai, recolhe os seus filhotes e os põe debaixo dos seus braços e cuida deles ali e abriga eles ali e os protege. Assim será também com estes que estão sofrendo maldição, sofrendo a desfeita nas outras nações, conforme nós lemos no verso de número 19. Naquele tempo, então, vos farei voltar e vos recolherei, e certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos, vocês que foram humilhados, vocês que foram abandonados, vocês que sofreram nas mãos de outras nações. Agora é tempo de festa, canta, rejubila, eu vou ajuntá-los, vocês estarão comigo, protegidos por mim, e viverão assim para todo sempre. Este é o grande dia do Senhor, um dia de juízo para o ímpio, um dia de ordem, onde o Senhor vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, um dia de festa para o povo de Deus. Como vai ser este último dia para você? Você estará entre os ímpios sofrendo o juízo de Deus, ou estará entre o povo de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor e festejando? Para que você, então, não esteja no lugar do ímpio, sofrendo e experimentando o juízo e a justiça de Deus, você precisa estar em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus, para que os méritos e a obra de Cristo esteja sobre a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, e então você será salvo. E neste último dia, no grande dia, não será para você um dia de juízo, mas será para você, então, um dia de festa, um dia de alegria, um dia de ordem em todas as coisas. Que Deus te abençoe e que você entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você e quero ver aqui os nossos pedidos. Se há alguém aqui que pede, então, para nós orarmos. Aqui, o Léo pedindo pela sua família. Vamos orar, então, pela família do Léo. A Wanda também pedindo para que nós oremos aí, para nós temermos sempre ao nosso Deus. Mais pedidos de oração aqui. Ok, vamos orar então aí pela família do Léo e também pela Wanda. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, o Deus que cuida de nós. Nos abençoe, Senhor, cuida do Teu povo. Nos faça experimentar este dia de festa, este tempo de alegria e de regozijo. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, possa nos convencer do nosso pecado para nós voltarmos ao Senhor com velocidade, com pressa, porque precisamos de Ti. Senhor, pedimos agora por aqueles que nos ouvem, em especial pela família do Léo. Cuida, ó Deus, desta casa, destes Teus filhos, dá livramento, alcança os corações que estão distantes de Ti. Peço também pela vida da Wanda, abençoe, ó Pai, Tua serva, e peço pela vida dos demais que estão a nos ouvir. Cuida, ó Pai, cuida da nossa nação, cuida dos que estão enfermos, dos que passam por dificuldades financeiras, socorre o Teu povo, ajuda-nos, ó Deus, e principalmente pedimos, volta logo, Senhor, para exercer o juízo sobre aqueles que fazem o mal contra a Tua igreja, para colocar em ordem todas as coisas e restaurar a beleza de toda a Tua criação, e para que nós, o Teu povo, possamos festejar alegremente com a chegada do nosso Rei. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.